paz do Senhor, Shalom, Deus abençoe a todos. Estamos numa semana meia fria, mas não é motivo para esfriarmos os nossos corações também. Vamos nos posicionar, vamos orar. Há pessoas agora que precisam de nós. Irmãos, uma obra de caridade, como Jesus nos ensinou, não precisa se agrupar em nenhuma igreja, você não precisa estar fazendo parte de nenhuma ONG. Basta se juntar aí entre seus familiares, entre alguns vizinhos, peguem alguns cobertores, brusas. Com certeza vocês sabem em algum lugar onde há pessoas que precisam de um cobertor, de uma blusa. Você não precisa ser invocado, chamado para fazer o bem. Irmãos, se nós podemos fazer o bem e não fazemos, pecamos. Então, pense muito mesmo, mas mesmo no seu próximo nesses dias, irmãos. Porque enquanto nós estamos aqui cobertos, nós estamos aqui dentro de nossas casas, tendo a oportunidade de tomar um chá quente, pense quantas pessoas estão com famílias na rua, nesses tempos difíceis. E muitas vezes você vê, mas não é responsabilidade minha. Irmãos, o país que começa a descartar os mesmos, quando um país começa a deixar os seus concidadãos de lado, a responsabilidade, irmãos. Às vezes a gente empurra, é do governo. Não. A responsabilidade de fazer o bem é de todo aquele que pode fazê-lo. Então, irmãos, pense no próximo nesses dias. Principalmente nesses dias frios, onde muitas pessoas estão padecendo. Então, em nome de Jesus, irmãos, como eu disse, não espero ninguém te convidar para fazer o bem, não. Você mesmo pode fazer. Vamos à palavra de hoje? Está no livro de Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 23. É um capítulo muito conhecido, acho que para todos o livro de Daniel é um livro conhecido, mas vamos lá. Daniel, capítulo 3, versículo 23. Esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus sete conselheiros, aos seus conselheiros, perdão, não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. Tornou ele e disse, eu, porém, vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Irmãos, do que Deus... Do que? Eu vou perguntar isso a vocês e vocês mesmos respondam assim. Do que Deus não pode te livrar? Se Deus pode te livrar da mão do diabo, Deus pode te livrar da mão do homem, nós só não somos livres das mãos de Deus. Eu vou contar para vocês. Olha, irmãos, hoje eu vou fazer diferente. Eu vou contar para vocês um pouco da minha história, o porquê hoje eu sou uma pessoa tão temente a Deus. E não faço questão nenhuma de ser chamado de pastor. Irmãos, somos todos irmãos, não somos? Acredito que a hierarquia serve muito bem para dentro de uma igreja, mas aqui juntos nós somos irmãos, servos de um único e mesmo Deus. Eu, com 9 anos de idade, sofri um acidente de carro. Estávamos eu, meu pai e um vizinho. Me lembro muito bem, era acredito, um domingo à tarde, chovendo bastante. O carro perdeu a direção e colidiu com um poste. Eu tive
um pequeno incidente no maxilar. Até hoje eu carrego um pouco de sequelas por causa disso, mas nada que impeça, impeça de fazer a obra, de falar, de ter uma vida normal. Mas eu sofri um choque muito grande no meu maxilar. E graças a Deus hoje consigo falar bem, consigo fazer a obra, consigo ter uma vida normal. E foi graças a Deus. A minha recuperação também foi graças a Deus. Mas não quero contar a vocês apenas o meu milagre. Eu quero contar a vocês o milagre de outra pessoa que estava comigo dentro do carro, meu pai. Meu pai, eu tinha 9 anos de idade, imagina. Meu pai, quando estava no banco da frente, quando ele olhou para trás, ele viu, né, eu ferido, muito sangue saindo pela minha boca. Ele ficou desesperado. Ele não sabia o que fazer naquela hora. Ele estava de chinelo. Ele colocou o corpo para fora do carro, pisou descalço no chão. Nós estávamos numa estrada de terra batida. Tinha acabado de chover, o chão muito molhado. Meu pai pisou em cima de um fio de alta tensão que tinha acabado de cair daquele poste. Meu pai teve queimaduras em mais de 80% do seu corpo e foi um caso muito sério. E eu no banco de trás eu pude ver aquela cena que até hoje, quando eu fecho meus olhos, eu me lembro. Meu pai acendeu dos pés à cabeça como se fosse uma árvore de Natal. Por um momento eu conseguia ver como se fosse um raio-x do meu pai. Aquela cena marcou a minha vida. E ao lado da onde o carro havia batido havia um barranco. E a eletricidade subiu pelo corpo do meu pai, foi queimando ele dos pés até a altura do ombro. E eu sei que ela explodiu nas costas dele e ele acabou caindo. Conforme ele caiu, não me lembro de muito mais, me lembro depois de termos sido socorridos por populares que estavam ali próximos. E no decorrer da minha recuperação, minha mãe me visitando meu pai, os médicos sempre dizendo que provavelmente meu pai, com mais de 80% do corpo queimado, teria sequelas. Ele jamais teria uma vida normal de novo. Era difícil para minha mãe ver o filho, o primogênito da família, ferido, ver o esposo no hospital, sem uma data certa de alta, porque meu pai, praticamente 1 ano, ele foi enxertado. E o que acontece? Segundo a medicina, meu pai jamais trabalharia, meu pai jamais conseguiria ter uma vida normal e carregaria sequelas para o resto de sua vida. Isso foi o que o homem disse, irmãos. Mas louvado seja o nosso Senhor, que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego do fogo e livrou meu pai da eletricidade. Porque assim que meu pai recebeu alta, 2 anos no hospital, assim que meu pai recebeu alta, em pouco tempo ele se levantou, voltou a trabalhar e não carrega nenhuma sequela. Até hoje, até os dias de hoje, eu estou com 51 anos, meu pai já está com 70, 75, mais ou menos essa idade. Pensa num homem saudável, num homem forte, e você olha para ele e você não diz que esse homem sofreu um acidente tão sério na vida dele. E por que eu estou contando esse testemunho, irmãos? Porque hoje as pessoas, elas querem ver bênçãos materiais, as pessoas querem ver a pessoa progredindo, prosperando. Isso não é nada para Deus. Agora, levantar um homem que teve o seu corpo, com mais de 80% dele queimado, levantar um homem onde os médicos dizem que ele nunca mais teria uma vida normal, levantar esse homem de uma cama de hospital, trazê-lo à vida novamente. Talvez hoje ele seja mais saudável do que um dia ele foi lá atrás. E eu tinha 9 anos de idade quando isso aconteceu.
Hoje eu vejo meu pai na igreja conosco, me alegra o coração. Isso é um relato para você que questiona esse Deus que nós pregamos, que questiona se Deus pode fazer alguma coisa ou não na sua vida. Eu digo uma coisa a você, tanto eu quanto meu pai fomos tocados por Deus, onde a medicina diz que jamais viveríamos uma vida normal. Eis aqui o nosso testemunho. Eis-me aqui com 51 anos e eis meu pai. Nós dois, vivos, com saúde e buscando o nosso Deus vivo. E não foi dinheiro, foi vida. E Deus pode dar vida em abundância. Assim como Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego, Deus pode estar livrando hoje a sua vida. Ou a vida de algum parente seu que esteja enfermo, esteja passando por uma situação muito delicada. Não se atenha a coisas que nós podemos resolver, não. O nosso Deus se chama Deus do impossível. Creia nisso e viva esse Deus. Deus abençoe a todos e até amanhã, se assim o Senhor permitir.